Bom dia a todos, bom dia a todas. Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, possa estar em nossos corações. João Batista, o primo querido de Jesus, contemporâneo a Jesus, ele se vestia com vestes bem diferentes na época. Ele tinha vestes de pele de camelo, se alimentava de mel e de coisas silvestres, e ele criou um rito para chamar a atenção das pessoas para a vinda do Salvador. Ele, no Rio Jordão, criou o rito de mergulhar as pessoas na água e se intitulou isso de batismo daqueles que estavam chegando para receber e serem os precursores da vinda do Cristo. O que nos chama a atenção nessa situação é que ele, às margens do Rio Jordão, ele falava e bravava em alto tom: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o grande dia do Senhor. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E trouxe uma mensagem maravilhosa de transformação social e moral de cada pessoa, a tal ponto que criou a ira de poderosos e por isso ele foi sacrificado. E nos chama mais atenção ainda que por causa disso ele passou a ser chamado de João o Batista. E nós, a nossa ânsia de se apegarmos às coisas exteriores, a gente ficou mais fixo no Batista, no batismo, do que naquilo que João Batista ensinava. E se a gente for olhar na história, não é diferente. A gente vai se recorrer lá, mais ou menos 6.000 anos atrás, lá no Bhagavad Gita, quando lá no diálogo com Krishna e Arjuna, também fazendo um chamamento para que a gente pudesse olhar para dentro de nós. A gente vai voltar lá no Nepal, através de Siddhartha Gautama, a mesma mensagem do precursor, um chamamento para o autoconhecimento. A gente vai até o Egito, a gente vai ver lá através de Hermes Trismegisto, no Livro dos Mortos, também esse chamamento. Sócrates não foi diferente, já estava lá no oráculo de Delfos e ele trouxe essa mensagem que tinha lá adiante: conheça-te a ti mesmo. No judaísmo não foi diferente. A gente vai ver os profetas sempre fazendo esse chamado, mesmo com todos os seus rituais exteriores, a tal ponto que o judaísmo na época do Cristo, os rabinos estavam com uma preocupação tremenda, porque esse ensinamento oral que se passava de geração em geração estava se perdendo e o número de rabinos já estavam reduzido por causa da coerção, da imposição e da perseguição do Império Romano. A tal ponto que um desses rabinos, chamado Shimon Bar Yochai, ele adentrou em uma caverna e, segundo a tradição judaica, por lá passou por muitos anos. E ele, segundo essa tradição judaica, foi o médium de Elias. E escreveu um livro, colocou no livro esses ensinamentos místicos, que é a base da cabala judaica, que nos chama, para além da espiritualização e da pluralidade das existências, também nos chama para o autoconhecimento. Shimon Bar Yochai, ele colocou no prefácio da Zohar que a comunidade, a humanidade, melhor dizendo, não estava preparada para aqueles ensinamentos da época, mas na época predita haveria de se espalhar pelo mundo. E ele diz que nos anos 40, dos anos 1800, esse ensinamento se espalharia. 1848, nós temos os fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox nos Estados Unidos, que espalhou pela Europa as mesas girantes e chamou a atenção nada mais de um pedagogo, um poliglota, um cientista, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que trouxe para nós a codificação da doutrina espírita. E tudo isso para nos chamar, para mostrar que a gravidade da situação é essa transformação moral. E essa transformação moral não há de acontecer se nós não passarmos pelo autoconhecimento. Jesus Cristo, lá no evangelista Marcos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele traz para nós o sermão profético. E é muito interessante que
Quando a gente lê a primeira vez as bem-aventuranças, nós temos a impressão de que são frases soltas, desligadas umas das outras. Bem-aventurados, bem-aventurados. Mas não. O Mestre, como todos os seus precursores, veio trazer para todos nós um plano de trabalho profundo que passa pelo nosso interior. E nós, depois de séculos, continuamos fazendo o quê? Se apegando a coisas externas. Os precursores sempre trouxeram essa mensagem de para dentro e para dentro. Jesus vem trazer esse plano de trabalho. Vocês têm que fazer esse trabalho aonde? Em nossos corações. No diálogo de Jesus com o sacerdote da lei, lá no livro Boa Nova, com Humberto de Campos, ele nos fala que o reino de Deus é obra divina em nossos corações. É ali que tem que realizar o plano de trabalho. E nós sempre tentando trazer um atalho, imaginando que as coisas exteriores são as que nos levarão a esse reino de Deus. E o Cristo nos alerta, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar nesse reino. É necessário fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai está nas nossas obras, neste plano de trabalho que o Cristo estabeleceu. Quando, segundo o evangelista Mateus, Jesus sobe o monte e junto com ele sobe multidões. É interessante a gente analisar por que multidões. Poderia dizer multidão. Multidões, porque ali não estavam só os pobres, os estrupiados, os miseráveis, os necessitados. Não, essa era uma multidão. Tinha outras multidões. Ali também estavam poderosos do Império Romano para saber quem que era aquele que levantava aquele que estava caído, quem que era aquele que fazia aquele enxergar que não tinha visão, quem que é aquele que fazia uma pessoa ouvir se ele era surdo, quem que é essa pessoa diferenciada. Estava ali também os sacerdotes do templo, queriam saber o que iria dizer aquele homem. Será que ele vai dizer que nós somos os detentores do poder espiritual na terra? Ah, provavelmente é isso que ele vai dizer. E Jesus, quando subiu ao monte, seu primeiro discurso, no início da sua pregação, quando ele abriu a boca, quebrou um paradigma enorme. Porque ele disse assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Os sacerdotes tremeram. Os poderosos do Império Romano ficaram revoltados. Porque pobres naquela época era na acepção material. Porque naquela época, para o judaísmo daquela época, pobre era aquele que não tinha alcançado a bênção de Deus. Porque se Deus abençoa, todo mundo tem que ter riqueza. Então as pessoas ricas materialmente eram abençoadas por Deus. Os pobres, coitados, não tinham essa bênção. Então pobres era nessa acepção. Não é à toa que o Cristo utilizou a palavra pobres em espírito. E nós, depois de séculos e séculos, ainda temos dificuldade para entender isso. Pobres em espírito são as pessoas humildes? Sim, mas é muito mais profundo que isso. O chamamento do Cristo, nesse momento, ele coloca para nós como se fosse o primeiro degrau. A condição, segundo um trecho latino que se disse conditio sine qua non, que significa a condição sem a qual nós não temos que começar a nossa evolução espiritual na esfera moral. Por quê? Porque pobre de espírito é a gente reconhecer que a gente erra. Isso, pobre de espírito, é a gente reconhecer. É a gente para deixar nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo de lado, porque isso dói. Eu erro. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu tenho imperfeições. Oh, meu Deus, eu sou frágil. Eu me sinto frágil. Senhor, eu me arrependi, sinceramente. Porque a gente confunde arrependimento com remorso. Quantas vezes a gente chora por algo que a gente cometeu, mas a gente não muda o nosso proceder. E lá na frente a gente comete o mesmo erro de novo. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. Arrependimento é necessariamente uma mudança de paradigma e de ação. Naquele erro que eu estou cometendo, naquela imperfeição que eu ainda tenho, eu tenho que mudar. Porque senão eu erro
tenho remorso, choro, lá na frente eu erro de novo, tenho remorso e vira um ciclo. E eu não saio desse ciclo de errar e chorar. É necessário o arrependimento sincero. É necessário eu mudar todo o meu prisma em relação à minha ação que eu estava equivocado. E é desse arrependimento que o Cristo fala. Este é o primeiro degrau. Não há como a gente investir na nossa transformação moral, na nossa evolução espiritual verdadeiramente, se a gente não passar pelo princípio. E o princípio que o Cristo diz é isso: arrependa-se. Não é à toa que João Batista dizia arrependei-vos, arrependei-vos. Por que ele não dizia amai-vos? Talvez até falasse, mas o foco era arrependei-vos. A lei de amor e o ensinamento de amor, o mais puro, Jesus. E ele colocava o início. Aquele povo ainda, no início da sua evolução espiritual, arrependei-vos. Era fundamental isso. E Kardec vem trazer isso para nós, na doutrina espírita. Arrependimento, expiação e reparação. Kardec também coloca o arrependimento como ponto inicial. Se a gente não se arrepende, como que a gente vai passar pelas expiações? Se meu filho comete um erro e eu vou lá e passo uma reprimenda e ele não entende por que está sofrendo a reprimenda, vai sofrer revolta. É necessário se arrepender. Faz parte do caminho da evolução. E o Cristo deixou bem claro isso no seu primeiro ensinamento para o nosso plano de trabalho. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino de Deus. Isto é necessário. É o primeiro ponto. E ele sabendo que quando a gente se arrepende verdadeiramente, isso nos causa uma sensação de fracasso, uma sensação muitas vezes de impotência, uma sensação muitas vezes de tristeza. O que acontece conosco? A gente chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É deste choro do arrependimento sincero que o Cristo está falando. Ele sabia que quando a gente fosse arrepender, a gente ia ficar borocochô, a gente ia ficar triste, a gente ia ficar deprê. Não se preocupe. Esse choro é sincero, é verdadeiro e é necessário. Você vai ser consolado. É desse choro que ele fala. Mas ele diz para a gente ficar preso no choro? Não. É só uma parte do processo. Quando um está caído lá, ele diz, levanta-te, pega a tua maca e siga, sirva. Não é para ficar preso, mas é necessário. Depois que a gente reconheceu a nossa fragilidade, depois que a gente teve essa noção, eu erro, Senhor, eu estou errando, eu tenho imperfeições, eu choro a minha dor, aí traz uma paz mais íntima dentro de mim, comigo mesmo. É como se eu me auto-perdoasse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É neste momento que a gente bate o carimbo no nosso passaporte de ter o merecimento de continuar a ser habitante de um mundo de regeneração, planeta Terra. É a esses 3 primeiros passos necessários para a gente se candidatar nesse momento de transição planetária a continuarmos aqui e não sermos levados a um outro planeta para recomeçarmos esse processo. Então você vê que é a necessidade da gente interiorizar isso que o Cristo ensinou. A importância desses 3 primeiros passos. Porque esses 3 primeiros passos, degraus, níveis, estágios, para dentro do ser, para dentro de nós. É fundamental a gente se auto-encontrar para poder seguir os demais passos. Porque aí os 3 próximos passos que o Cristo deixa no Sermão das Bem-aventuranças, aí é para o outro. Mas como é que eu vou até o outro se eu não me encontrei? Então ele coloca, não, primeiro vocês têm que se encontrar. A hora que vocês se encontrar e tiver passado por isso, ter se arrependido, ter chorado as suas dores e ter trazido uma certa mansidão, diminuído a violência interna, a sua beligerância interna, aí você está apto de ir até o outro. 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. E quando a gente ouve essa bem-aventurança, muitas vezes a gente fala, não, eu tenho sede de justiça sim. Fulano, nossa, matou o outro. Prisão perpétua para ele.
Isso quando até pouco tempo atrás eu não falava assim, pena de morte para ele. Não é dessa justiça que o Cristo está falando. Lembrando, nós temos que lembrar que o Cristo fala para os nossos corações. Quando ele fala quem tem sede de justiça, é a sede de justiça para nós combatermos as nossas injustiças, aquelas que nós cometemos. Então, quando eu tenho aquela sede, eu errei, eu prejudiquei meu irmão, eu o magoei, eu ofendi, eu traz uma sede, uma fome enorme de se resolver essa situação. De início eu quero se afastar, não quero nem ver fulano. Ah, mas a vida tem os seus mecanismos que nos atrai. E a gente vai sentir essa necessidade. Eu tenho que resolver essa situação com Beltrano. E quando eu vou ao encontro daquela pessoa, ou daquela comunidade, ou de uma coletividade que eu prejudiquei, eu começo a saciar a fome e a sede que está dentro de mim. E é dessa fome e sede que o Cristo nos fala. Ir de encontro do outro. Fome e sede de resolver o que ficou pendente com o outro. E quando eu vou até o outro, aí começa um nível mais avançado da nossa evolução espiritual e talvez as barreiras mais difíceis da gente passar. E é difícil. Você fala, Caetano, é difícil? É difícil. Porque a gente vai entrando, vai começar a entrar na esfera do perdão. Porque quando eu tenho que procurar o outro, eu prejudiquei ele, eu vou procurar para pedir perdão. E isso o nosso orgulho barra, nosso egoísmo segura. Você até reconhece que está errado, mas não vou dobrar o joelho para fulano e nem para Beltrano. Interessante, né? Mas tem necessidade de passar isso. Porque o próximo passo aí começa a apertar um pouquinho mais. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. E quando eu falo em misericórdia, quando Cristo traz esse ensinamento da misericórdia, ele está quebrando na época todos os paradigmas até então existentes. Porque a questão do perdão não era trabalhado naquela época. A lei que vigorava era olho por olho, dente por dente. Se uma nação invade, vamos lá e vamos destruí-la. Se alguém vem e me agride, vamos lá e vamos agredi-lo. E na maior parte das vezes, bem mais grave do que foi a agressão sofrida. E o Cristo vem dizer, não, quando alguém te bater na face, ofereça-te a outra. Não que a pessoa vai dar um murro na nossa cara e vai falar, dá um murro aqui também. Não, mas de forma simbólica, para a gente demonstrar aquilo que a gente tem dentro de nós. Olha, eu já não alcancei uma paz interna? Eu já não diminuí a minha violência? E agora eu tenho condição de resolver com outro essa situação? Olha a importância dos primeiros passos. Porque se a gente vai até o outro beligerante ainda, não, eu vou lá resolver a situação com ele. A hora que ele levantar a voz conosco, o que vai acontecer? Briga de novo. O ciclo não fecha. É necessário passar pelos passos anteriores. Olha que interessante. E a questão do perdão é algo assim fantástica. Porque a gente tem a visão, eu vou perdoar o outro e ele vai ficar impune? Não. Quando assim a gente pensa, nós não estamos confiando na justiça divina. É como se a gente pensasse mais ou menos assim, Deus é muito bom e misericordioso. Ele vai perdoar aquele infeliz lá. Não, eu tenho que ir lá e pelo menos fazer minha parte. Nem que seja um beliscão, tem que dar nele. A gente não confia. A gente não entrega a Deus o caso. Então, não perdoar é a gente se aprisionar. Não perdoar é um grilhão. Não perdoar é uma escravidão. E o perdão é o contrário. O perdão eu me liberto. Quando eu perdoo é como se eu tirasse na minha nau, na minha embarcação, no meu navio, eu fosse tirando as âncoras que me prendem de navegar mar adentro. Então, quando eu consigo me livrar, dessas coisas que estão em cima de mim, na minha alma, eu consigo ir adiante. Então, o perdão é um grande desafio para todos nós. É fundamental trabalhar a questão do perdão. O Cristo disse que só aí para? Não, é uma barreira enorme de onde vai chegar até aí. Mas quando eu dou o perdão e quando eu recebo o perdão, a gente não fica mais leve? Nossa, fiquei mais leve. A gente não fica mais limpo? É como se eu sentisse que estivesse mais limpo. E o Cristo, sabendo disso, traz o próximo degrau, o próximo passo.
Bem-aventurados os puros de coração, porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Então, a condição para a gente enxergar, ver Deus, é purificar o coração. Quando eu perdoo e quando eu recebo perdão, é como se o meu coração, que ainda está envolto por camadas ainda pesadas, eu fosse tirando essas camadas. E como o reino de Deus está dentro do meu coração, está dentro de mim, isso vai resplandecendo. Então, o perdoar, chegar a esse ponto de perdoar e de receber o perdão, eu limpo o meu coração e eu consigo ver a Deus. Pessoalmente, Deus, a própria, entidade suprema e causa primária de todas as coisas, o ser mais inteligente do universo? Não. A gente vai ver Deus aonde? Onde ele se manifesta, nas suas obras. Então, quando eu consigo chegar a esse ponto, eu consigo chegar aqui no meio e ver como tem flores por todos os lados na época da primavera. Eu chego em casa e consigo ver que o céu está estrelado. Quando eu não purifiquei meu coração, eu estou estressado, eu estou irritado, eu estou triste, eu estou melancólico. Eu chego em casa, se meu filho perguntar se está... como é que está lá fora, pai? Eu não sei dizer se o céu está estrelado ou não. Eu não sei dizer se a flor abriu ou não. Eu não sei dizer se a criança que estava ali à porta estava sorrindo ou não. Eu não consigo ver Deus na sua criação, porque é ali que a gente enxerga a divindade. Então, a pureza de coração é uma consequência necessária do dar o perdão e de receber o perdão. E nesse momento, quando a gente faz isso, a gente traz, digamos assim, a segunda mansidão. Aquela primeira, lá do terceiro passo, era uma mansidão para dentro. Eu fiquei em paz, mais em paz comigo mesmo. Aqui, eu estou levando essa mansidão para fora. Eu estou muito menos violento e muito menos beligerante para com o outro. É um passo necessário e fundamental essa questão. É interessante que quando a gente fala nessa questão de violência íntima, nós sabemos que todos nós somos seres comportados. E é interessante porque o que é uma comporta? Uma comporta é aquilo que segura alguma substância. E quando ela vai enchendo, se a gente não achar um jeito de, fazer o que a gente chama de ladrão para essa água, essa substância sair, ela vai transbordar e a gente explode. E nosso ser é assim. Nós vamos acumulando, e a gente tem que realmente limpar o nosso vaso, se assim a gente pode dizer. E nesse momento que a gente faz tem esse processo de limpeza, aquela violência, aquela beligerância que a gente tem, como a gente é comportado, a gente se segura. Mas a gente transfere isso para coisas. Quer ver que coisa interessante? Muitas vezes a gente assiste um filme, uma série, uma novela, e a gente tem muitas vezes por hábito transferir aquilo que está dentro de mim para aquela obra ficcional. A gente assiste a novela e tem lá a vilã, a megera ou o vilão. E a gente fica torcendo. Será que vai morrer no final? Tomara que morra. Olha que pessoa horrível, ruim. Tem que morrer. Será que vai ser? A gente fica até fazendo a aposta de como que vai ser a morte. Como é que ela vai morrer? Será que o carro vai capotar? Vai cair no abismo? A gente assiste um filme e fica transferindo para o filme aquilo que está dentro de nós. Eu me lembro, eu estudei colégio agrícola, na minha adolescência. E era um colégio interno, aqui em Apucarana, do lado. E as quartas-feiras era o dia que a gente tinha para ir ao cinema. Era o que tinha. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. E o nosso divertimento era ir assistir os filmes às quarta-feiras. E eu me lembro bem dos filmes Duro de Matar. 1, 2, 3, 4, 5, nem sei quantos foram. Conan, Bárbaro. Nossa, violência pura, né? Rambo também, 1, 2, acho que foi até Rambo 4. Da tua época, né, Marcelo? E é interessante que eu ficava nós estávamos no ponto de ônibus para voltar para o colégio e passava os carros. Era o que tinha, caramba, era aquilo. Então tinha, os jovens vinham tudo no cinema. E quem já dirigia ficava passando na frente dos pontos de ônibus. E um indivíduo, uma vez abriu a janela, tirou a jaqueta e fez a jaqueta assim como se fosse uma metralhadora. E a gente estava no ponto de ônibus assim e ele fez assim, ó, transferência. Olha, que coisa. E aquilo me fez refletir até hoje. Como que a gente passa para as obras ficcionais aquela belicosidade que está dentro da gente. Se a gente já para analisar, eu não sou assim, não. Eu não sou violento.
Mas basta a gente assistir um filme desse, às vezes, que às vezes aflora. Nós tínhamos a capacidade de contar qual desses filmes tinha mais morte. Nossa, quem matou mais? Foi Schwarzenegger, né? Ou foi o Stallone? E ficava comparando os filmes. Transferência de velocidade, da nossa violência. Isto o Cristo já previu. Então ele colocou esses passos. Trabalhe isto. Perdoe, dê perdão, receba o perdão, purifique o teu coração para você conseguir ver as coisas da obra do nosso Pai. Senão você não vai conseguir ver. Esses 3 passos últimos são para o outro. Os 3 primeiros para dentro de si. Os 3 próximos para o outro. Mas Cristo ensinou mais 3 passos para a gente culminar esse momento de evolução espiritual que nós estamos passando. E esses 3 próximos passos, aí é para o universo, é para cima, é para baixo, é para todos os lados. 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Olha a responsa. Ser chamado filho de Deus. Para eu ser chamado filho de Deus, eu tenho que passar tudo aqueles outros passos. Tem que chegar um momento, como fazer como Gandhi, que lá no meio do seu discurso levou um soco ao rosto e caído no chão, já sangrando, os seus apoiadores todos ali, Gandhi, você está bem? Ele levanta e continua a falar, Gandhi, te deram um soco. Me deram um soco? Ou seja, ao ponto de que você recebe, mas você já não tem mais violência dentro de si para retribuir para o outro. Você só tem amor. Você só tem amorosidade. E é esse estágio que o Cristo nos convoca. É difícil? Ah, é difícil. Por quê? Porque a maioria das pessoas não passaram essa ponte, de chegar ao ponto de ser pacificador. E quando o Cristo fala de pacificador, ele não está falando de pessoa pacífica. O pacificador tem pacifismo dentro de si? Sim. Mas não se restringe só a ser uma pessoa da paz. Ele é um agente da paz aonde quer que esteja. E quando eu falo de pessoa pacífica, não estou falando... Esqueça a pessoa passiva. Às vezes a gente confunde. Tem nada a ver. Passiva é aquela que cruza os braços e fica esperando vir as coisas do alto. Por si só. Não. Pacificador. É um estágio que a gente chega fantástico. E para você ter uma ideia, Sócrates trabalhou essa questão da pacificação. Quando ele nos ensina, ele traz os 3 filtros socráticos. Quando ele diz qualquer coisa que você vai fazer, que você vai falar, qualquer ação... Analise, primeiro, isso é verdade? E temos que analisar, porque a gente faz um monte de coisa, fala um monte de coisa, e muitas vezes, principalmente nessa era digital, que a gente recebe infinidade de coisas e saímos passando tudo que a gente recebe, é aquilo. O que é verdade? Poucas coisas, hoje no mundo a gente pode dizer que é verdadeiro. Então temos que fazer esse filtro, temos que pesquisar, temos que ver que aquela informação, aquela ação, aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Ah, é verdade, posso fazer? Não, ainda não. Analise se é bom. Ah, eu tenho que analisar que é bom? Claro, porque às vezes a coisa é verdadeira, mas é horrível. Vai fazer um mal tremendo. Então não faça, não haja. Analise se é bom. Bastou? Não ainda. Ele coloca que a gente tem que ver se é verdadeiro, ver se é bom e ver se aquela coisa é útil. Porque às vezes é bom, é verdadeiro, mas não é útil. É uma inutilidade você agir ou fazer passar à frente. Então analise esse filtro. E isso pacificadores fazem. Para realmente poder. Você pode ver as pessoas pacificadoras, falam com calma, falam com tranquilidade, pensam, refletem antes de fazer qualquer coisa. Justamente fazendo essa filtragem. Jesus parou por aí? Não. Falou assim, olha, quando a gente chega nesse ponto de ser pacificador, aí o mundo vai se voltar contra você. E ele traz para nós, bem-aventurados aqueles que foram caluniados, injuriados. Por quê? Por causa da justiça real, verdadeira. Você vai ser caluniado, você vai ser injuriado. Ele já nos alertou, dentro muitas vezes da nossa própria família. A gente não pode esquecer que o Cristo, quando estava em um lado dos seus discursos, tá a multidão ali reunida em volta dele, e chegam os apóstolos para ele e dizem, mestre, tua família está aí, veio te buscar. Eles achavam Jesus um lunático. Não, é um lunático aquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes, dentro das nossas próprias famílias, é assim que acontece. É assim que acontece. Quando a gente começa a se transformar moralmente, dentro da nossa roda de amizade, de amigos, a gente começa a perder amigos.
Não, o Caetano já não faz parte da nossa turma. Mudou tanto. Quem dera, né, se chegasse ponto. E a gente começa a receber pedra, começa a receber agressão, começa a ser caluniado dentro da casa espírita. Quantos trabalhadores na casa espírita não houve, às vezes, de pessoas que não têm tanto conhecimento da causa? Ah, tem algum interesse? Não é possível. Eles fazem, não cobram nada. Não cobra nada. Ah, mas não é possível. Em algum momento eles devem ter alguma vantagem. É difícil, mas é necessário. E junto com essa passagem, o Cristo também nos ensina: bem-aventurado aqueles que, além de serem caluniados, além de serem injuriados, serão perseguidos. Por quê? Por minha causa. Quando a gente abraça a causa do Cristo, tem perseguição? Tem. E hoje, graças a Deus, as coisas já evoluíram. A gente não vai mais para a fogueira, como ia antigamente, como foi John Hus, como foi Joana d'Arc e tantos outros para a fogueira. Sabe? A gente não sofre perseguição, a gente não é mais crucificado, a gente não é mais decapitado. De todos os apóstolos, só João, o evangelista, que morreu de morte natural. Todos os outros foram crucificados, assassinados, decapitados, rebentados, com cavalos puxando de um lado para o outro. Olha, agora você imagina se Jesus, quando foi lá chamar os primeiros, Tiago e Mateus, e falasse para eles lá, perdão, Tiago e João, olha, venha ser pescadores de homens, de mulheres. Ele dissesse para eles, ó, você vai ser decapitado, você vai ser crucificado, você vai ficar de ponta cabeça. Talvez muitos deles não aceitassem. Então o Cristo nos chama, nos convida para essa evolução espiritual. Agora, os percalços que iremos passar, ele não fala. Porque quando chegar esse momento, nós saberemos, com aquilo que a gente adquiriu, a passar pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Você vê como que é a sapiência do Cristo. Então, esses são os 9 passos e degraus das bem-aventuranças que o Cristo nos ensinou. E é interessante que todos eles começam com bem-aventurados os, para que a gente não se esqueça da felicidade que está reservada para aqueles que seguirem esses passos. Bem-aventurados, felizes aqueles que seguirem isso, alcançarão a sua evolução, alcançarão a felicidade. E felicidade é tudo isso que nós sempre corremos atrás. E é interessante que no Evangelho de João, é o único dos 4 evangelistas que traz onde o Cristo se autodefine. Ali a gente vai ver que o Cristo se autodefine como: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira e vós sois os ramos, e por aí vai. E tem uma autodefinição dele que os tradutores, os exegetas, assim pode dizer, estudando, diz assim: será que é uma autodefinição do Cristo? E é muito conhecida por nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vários tradutores, fazendo análise lá do antigo aramaico, do hebraico, eles vão falar assim, ó, faltou aí uma preposição, faltou a preposição de. A tradução mais correta é: eu sou o caminho da verdade e da vida. Já muda muito, já muda muito. A gente sai daquela posição passiva de ficar esperando um Cristo Salvador que vai nos salvar sem que a gente faça a nossa contraparte. E mais, tem outros tradutores que disseram, ainda além da preposição de, faltou um artigo. Faltou o artigo o. O eu é o caminho da verdade e da vida. O eu é o caminho da verdade e da vida. Não é o Cristo que vai chegar e nos vai alçar a um ponto de salvação. Não, está dentro de você a tua salvação. Porque o eu interno, aquilo que todos os seus precursores, todos aqueles que passaram antes deles, e ele veio nos ensinar, através do Sermão do Monte, que o eu é o caminho. Não tem como eu evoluir se eu não abraçar a minha própria causa. É necessário isso, e o Cristo falou isso em todos os momentos. Então, essa passagem pelo o eu, interiorização, é o grande convite que o Evangelho está nos convidando desde sempre. Por que desde sempre? Porque o Evangelho, ele é
há de eterno. Qual será a religião que está em Sírios, em Alfa Centauris, Betelgeuse, a não ser a religião suprema, né, divina, do amor e da sabedoria divina? Esse convite a gente está recebendo há muito tempo. E eles vêm, todos esses emissários de Deus, nos ensinar isso e nos conclamar isso. E Jesus, mais ninguém, nos chama. E a gente continua buscando caminhos exteriores para chegar a essa evolução. E aí a gente sofre, tem dor, ficamos presos lá naqueles primeiros passos, naquele ciclo de dor ainda, e muitas vezes não conseguimos sair dali. É por isso que o chamado do Cristo para bem-aventurados os é tão importante da gente analisar e seguir como o único, talvez, mecanismo de transformação moral e de evolução espiritual de todos nós. Um excelente domingo a todos nós, uma grande semana que está por vir e muita luz para todos. Muito obrigado.